Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre a importância da gente se preparar emocionalmente para o processo de emagrecimento. Eu fiz uma enquete ontem para perguntar o que as pessoas mais gostariam de saber e entender um pouco mais, se era sobre como, né? Como comer, o que comer, ou se era mais importante a gente trabalhar a questão da motivação e a mudança de mentalidade para o processo de emagrecimento. Então é justamente sobre isso que eu vou falar um pouco com vocês agora. Se vocês tiverem algum tipo de dúvida, se tiverem perguntas, vocês podem me mandando, que eu vou respondendo. E mesmo depois que eu encerrar a live, se surgir alguma dúvida, me manda aqui no Facebook ou então por direct que eu vou responder. Aproveita e já compartilha essa live com amigos, com conhecidos, com pessoas que você também sabe que poderão ser auxiliados, né? Entendendo um pouco mais como que funciona a nossa mente e como que a gente pode trabalhar, ou seja, criar algumas programações que vão nos auxiliar no processo de emagrecimento. Então, acho que é bem importante a gente, primeiramente, entender que a gente, na nossa mente, nós temos a mente consciente e a mente inconsciente. A mente consciente é aquela que trabalha o racional, que está ligado à lógica, acontece muito da gente pensar. Quando a gente entra nos pensamentos automáticos, a gente está no inconsciente. Então, por exemplo, quando eu paro para pensar, hoje eu acho que é melhor eu comer, de repente, primeiro a salada, ou então se eu tenho um aniversário à noite, é melhor, de repente, eu comer alguma coisa antes de ir do que comer depois. Então, quando a gente para pensar desta forma, a gente está utilizando a nossa mente consciente. Agora, quando a gente come e depois tem aquele arrependimento, aquele sentimento de culpa, a gente está no inconsciente, né? Então, eu vou explicar exatamente como é que funciona isso. Então, por exemplo, tudo aquilo que você já vivenciou, que por algum motivo você deu um significado, está registrado no seu inconsciente. Então, todas as suas programações, a forma que você se relaciona com a alimentação, ou seja, quando você tem um gatilho de enxergar a comida, quando você sente o cheiro, quando você é convidado para um aniversário, quando você vai na casa de uma pessoa conhecida, normalmente todos esses gatilhos eles já estão instalados no seu inconsciente. E aí, automaticamente, você age sem precisar pensar. Então, por que eu estou falando disso? Tem algumas pessoas me mandando perguntas aqui no Instagram, depois eu vou responder. Mas por que eu estou falando disso? Porque sempre que você estiver no automático, muito possivelmente você vai comer uma quantidade maior do que você costuma comer. Você vai dizer sim ao prazer momentâneo, ao invés de dizer não a este prazer, a fim de um prazer a longo prazo. Você vai comer muito mais sem estar atento ao que você está comendo. Então, por isso que é importante a gente sempre, quando falamos em trabalhar a mentalidade, é bem importante a gente estar presente no aqui e no agora. Então, se eu pudesse dar a primeira dica para vocês que gostariam de mudar a mente para assim viverem um estilo de vida mais saudável, para conseguirem fazer melhores escolhas e até então para atingirem o processo de emagrecimento, é a questão de estar presente, estar consciente ao que está comendo, porque aí você consegue sim dizer não, você consegue comer a quantidade apenas que o seu estômago está pedindo e não a sua mente inconsciente. Você consegue comer, mesmo que você queira comer um doce, você vai escolher uma qualidade melhor do que normalmente você está acostumado a consumir. E você consegue também muitas vezes escolher uma outra opção, que é uma opção mais saudável, no lugar do doce, por exemplo. Quando a gente fala também sobre a questão de mente, deixa eu só ler aqui, doutora, me ajuda, eu quero emagrecer, eu não aguento mais, o que eu faço? Então, é justamente isso, porque
Quando você já está nesse estágio que você não sabe mais o que fazer, é porque na maioria das vezes você está repetindo sempre as mesmas ações e aí você está chegando normalmente ao mesmo resultado. Quando a gente fala de processo mecânico, ou seja, o que eu quero que fique claro para vocês é que é muito mais importante, por exemplo, você programar a sua mente ou fazer a sua mente prestar atenção à questão de como ela se relaciona com o alimento, do que você querer, não, porque agora eu só vou comer fruta, agora eu só vou comer verduras, hoje eu vou ficar o dia inteiro ou a semana toda sem comer nada de doces. Talvez essa seja uma regra que você consiga colocar e consiga cumprir, mas somente se você estiver bem emocionalmente programado e tiver um porquê associado a isto. Porque senão você vai fazer num determinado momento e aí depois você já vai surgir uma outra situação e você vai dizer sim ao prazer imediato, e não ao prazer a longo prazo. Então, quando você tem a programação de que você está fazendo por um porquê, ou seja, por que eu quero emagrecer? Eu quero emagrecer porque, enfim, tem que ter um porquê associado a isso. Eu quero emagrecer porque eu tenho, de repente, minha saúde está fragilizada, ou porque eu quero voltar a me sentir bem, saudável com a minha família, com o meu filho, ou eu quero voltar, conseguir me olhar no espelho e estar bem comigo mesma. Então tem que ter um porquê associado a isso. E a nossa mentalidade para o processo de emagrecimento é mais importante quando a gente tem este porquê associado. Então, primeira coisa, eu acho que é importante você tirar o seu corpo, a sua mente do automático, principalmente a sua mente, ou seja, estar consciente na hora de escolher os alimentos, na hora de comer principalmente, na hora que se você tem um evento, se você tem um aniversário, você precisa também estar consciente de que você vai lá e as pessoas vão continuar comendo, as pessoas vão continuar bebendo e que você não vai conseguir dizer não vou beber nunca mais, não vou comer nunca mais para o resto da vida. Então você tem que estar apenas consciente, porque estando consciente você vai conseguir fazer uma melhor escolha naquele momento. E aí você faz essa melhor escolha naquele momento. Depois você tem a sensação dessa boa escolha. E aí a sua mente vai querer que você viva isto novamente. Mas tudo é um treino. Algumas pessoas me falam também sobre a questão de mas eu já tentei emagrecer, eu já passei a comer mais devagar, mas aí eu fiz isso na primeira semana. A primeira semana foi ótimo. Nossa, eu me senti muito melhor, eu saía saciada da mesa, eu nem terminava de comer, eu já estava satisfeita. Só que por que algumas pessoas fazem isso por uma semana e elas não levam adiante? Você precisa, neste primeiro momento, lembrar a sua mente de que você deve fazer. Então, você precisa fazer uma semana, daí você precisa se lembrar na próxima semana de dar continuidade a isso, ou seja, lembrar a sua mente. Ter sempre algo que faça você lembrar daquilo que terá que fazer. Então, você vai deixar um estímulo visual, ou vai colocar um post-it no seu computador, ou vai colocar um alerta no seu celular lembrando você, até isso se tornar um comportamento automático. Então, a repetição é extremamente importante para o processo de emagrecimento. Então, primeira coisa, essa semana eu quero que você escolha uma ação para você começar a colocar em prática. Essa ação você vai treinar amanhã, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta e quinta. Aproveita e compartilha aqui comigo agora qual ação você vai colocar em prática a partir de amanhã, porque aí você se compromete com você mesmo e comigo também, e eu vou te ajudar a seguir esta ação.
Depois disso, eu quero que você também faça isso. Pega essa folha, uma folha A4, divide ao meio, coloca quais são os seus objetivos, as ações que você quer executar e depois coloca qual é a programação inconsciente que está te impedindo de agir e de colocar em prática essas ações. Tá bom? Gente, encaminha aqui para mim também, coloca aqui nos comentários sobre o que vocês mais gostariam de saber, porque daí nas próximas semanas eu vou estar fazendo agora semanalmente as lives e eu quero estar falando sobre algo que vocês gostariam de saber. Então coloca aqui se você quer saber sobre autossabotagem, se você quer saber sobre ansiedade, se você quer saber sobre autoestima, se você quer saber alguns gatilhos para você desenvolver ainda mais, ter esses gatilhos fáceis para você estar mudando a sua programação sobre como comer, o que comer, tá bom? Compartilha aqui comigo então, coloca aí nos comentários que eu vou adorar saber sobre o que você gostaria de saber e que eu estivesse falando, tá bom? E compartilha aqui comigo então qual vai ser a ação que você vai colocar em prática nessa semana, tá? E treina essa ação, cria um estímulo visual, algo que você possa lembrar ao olhar dessa ação para você executar ela diariamente.